Então, aos que estão nos ouvindo pela gravação, muito bem-vindos. Começaremos esta palestra. Renata, não, perdão, Renata. É o Max. Isto, muito bem. Vamos lá. Eu já queria começar com um poema, afinal. Como falar de poesia se entrar no mérito do poema? Este poema é da Wisława, ganhadora do Nobel, uma polonesa que, apesar de ser uma língua um tanto distante das neolatinas, conseguiu se popularizar por sua simplicidade e densidade ao mesmo tempo. Alguns gostam de poesia. Alguns, ou seja, nem todos, nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria. Se contar a escola onde é obrigatório, os próprios poetas, seriam talvez uns 2 em 1000. Gostam. Mas também se gosta de canja de galinha, gosta-se de galanteios da cor azul, gosta-se de um chale velho, gosta-se de fazer o que se tem vontade, gosta-se de apagar um cão, de poesia. Mas o que é isso, poesia? Muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta. Pois eu não sei, e me agarro a isso como a uma tábua de salvação. Eu achei esse poema monumental porque é justamente a tendência que temos vivenciada, etc., é de receber a poesia como uma matéria da escola, meramente, para cumprir com o currículo. E quais são aqueles que tomam a poesia não como uma abstração, um floreamento de palavras? E como explicar a poesia, né? Esse atrevimento que tantos, aos séculos e séculos, tentam explicar. Independentemente disso, devemos tomar a poesia como não exatamente uma tábua de salvação, mas algo que nos dá um amparo ao viver, né? Por isso que eu já quis começar com este poema. Afinal, gostamos de tanto nessa vida, e a poesia, ela não deve ser vista como um requinte, mas algo que atravessa todos os nossos afetos, né? Dando prosseguimento, eu já queria entrar em um mérito, talvez deveras polêmico, né? O que a poesia tem em comum e em distinção em relação à filosofia, à história, à prosa, e em relação ao próprio poema, né? Qual é a relação que ele tem? Segundo Otto Maracapô, esse ensaísta e crítico literário austríaco que veio ao Brasil durante a guerra, a poesia é a essência, e o poema é uma forma que abarca a poesia, uma das delas, né, digamos assim. Ou seja, podemos dedicar a poesia em uma peça de teatro, em um filme, e podemos não encontrar poesia em um poema. Poesia seria a transcendência além do objeto, além do que é visto, além do sentido primeiro da palavra, né? Como iremos ver mais adiante, Manuel de Barros diz que devemos transver a realidade, e além dela. E enquanto a filosofia ela precisa se até postulados, manter uma congruência, a poesia não, ela abarca toda a incongruência humana, nossas contradições. E durante toda essa aula eu vou dialogando também com Otávio Paz, que é um mexicano, e ele comenta isso. A forma do poema é justamente a tentativa de abarcar a contradição, né? O entendimento da morte e a busca pela eternidade, o prazer e também a mortificação, o efêmero e também aquilo que nos escapa e permanece de alguma maneira. Um teórico inglês comenta que, para nós acessarmos a civilização, estudamos a história e as figuras e tudo mais. Agora, para acessarmos a essência do coração humano, devemos ler a poesia daquele tempo, porque dessa maneira conseguiremos acessar justamente os anseios, as aflições e tudo que aquilo dialoga com o presente. Por isso que, entre todas as artes, eu vejo a poesia como aquela que menos se envelhece ao longo do tempo. Eu acho muito curioso isso, que as pessoas dizem, poesia é uma... comentam logo de Castro Alves, Dante, etc. Mas se pararmos para pensar, as pessoas leem,
Shakespeare tanto quanto ouve a música daquele mesmo tempo? Eu acredito que não, porque há um caráter atemporal que segue servindo como ilustração da condição humana. E, por fim, sendo a poesia o teor e não a forma, podemos encontrar poemas que não dialoguem de maneira poética, né? Devemos nos atentar a isso. Nem todo poema é poético. Dando prosseguimento, essa frase do Tolstói, meu computador tende a voltar por vontade própria. Muito bem. Tolstói tem essa frase fantástica que é: fale de sua aldeia e estará falando do mundo. Ou seja, no momento em que o poeta, a partir de sua vivência e sua experiência, transpõe aquilo em versos para o momento de sua vida e quer romper com a passagem do tempo, registrando isso em um poema que pode, inclusive, sobreviver à sua própria existência, ele não está falando daquele micro apenas. Não está falando só de Itabira como Drummond. Ele está falando de todos nós de alguma maneira. Ou seja, a partir do particular, você consegue acessar o universal. Em uma folha de uma página, você consegue contemplar toda uma civilização para além de um período em específico. E essa frase de Tolstói, esse romancista russo, me remete muito a esse livro do Manuel de Barros, né? Meu quintal é maior do que o mundo. O que a priori soa incongruente. Qual é a lógica disso? Materialmente não faz sentido algum. Mas é que a partir do nosso microcosmo, podemos acessar um macro. A partir de uma abelha, eu consigo entender todo o processo de colonização do mundo inteiro, a nossa dependência de um elemento em relação ao outro. Por isso que a poesia é a arte das pequenezas. Só precisa de um papel e a palavra, né? É a arte que menos depende de pirotecnias, e por isso ela consegue sobreviver tanto ao longo do tempo, né? Seguindo. E o primeiro caráter, já que o nosso intuito nessa apresentação é pensar quais são os benefícios da poesia para a realidade de todos. Não só para o poeta, não só para um deslumbrado com as palavras, mas para cada um de nós também. A poesia serve como uma ferramenta de perdão, é uma palavra que sempre me pega. Ela tira a automatização da nossa linguagem. Porque se pararmos para pensar, nós nos cumprimentamos, nós nos referenciamos sempre de uma mesma maneira. Usamos as mesmas expressões, usamos, ainda que com um caráter local. E a poesia, ela entra em choque justamente com isso. Ela faz com que nós nos atentemos ao modo de expressão nosso diante do real, fazendo com que nós percebemos o peso de cada termo, de cada nuance linguística, porque se nós não nos permitirmos esse maravilhamento com a palavra, de repente estaremos falando do mesmo idioma, essa questão da globalização linguística do inglês. E a poesia não, ela capta a nuance, né? Em Minas Gerais se fala na boca da noite, ou seja, no início da noite. E dessa maneira você percebe o que Drummond está usando um termo metafórico, a boca, ou seja, a noite tem boca. Não. E aquilo se torna, de repente, uma grande verdade, uma nova maneira de encarar a noite, como ela se segmenta para além das horas. Dando prosseguimento. E eu queria pegar um poema que todos nós conhecemos. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mas que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e se perde. É querer estar preso por vontade. É servir quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor.
Esse poema que eu tenho certeza absoluta que todos conhecem, nem que seja o primeiro verso. Eu queria trazer nesse sentido de tirar o automático da linguagem, porque um dia Camões, esse poeta fundante da língua portuguesa, assim como Dante foi para o italiano, assim como Shakespeare para o inglês, Cervantes para o espanhol, um dia veio essa imagem a ele: amor é fogo que arde, sem se ver. Um paradoxo, ou seja, uma frase genial no passado se introjetou no imaginário coletivo de modo que se tornasse até um clichê. Ou seja, o poeta é aquele responsável por refrescar a linguagem, reinventar a linguagem por meio de imagens. O amor, que é algo tão abstrato em tantos momentos, e o poeta então vem e traça uma metáfora, traça uma símile com as figuras de linguagem, e de repente temos uma figuração do que sentimos eternamente, né? Ou seja, o caráter dúbio do amor, que é sacrifício, mas também é prazer, regozijo, né? Ou seja, um poema totalmente gasto na memória coletiva e que se lida ao fundo pensamos, não, um dia alguém teve um engenho de traçar esse paradoxo do amor. Então, justamente, os poetas contemporâneos têm esse papel de renovar a linguagem ao longo do tempo. Muito bem. Agora vem um outro caráter da poesia, um outro benefício da poesia. A poesia como reencantamento do real e da palavra. Como assim, André? Há uma passagem que Otávio Paz, no momento que ele foi expulso do Chile, ele estava vendo os Andes, os acidentes geográficos, e ele percebeu que as pontas das montanhas desses acidentes eram nevadas. Então ele viu aquilo como pequenas deitaduras levitando pelo ar. Nesse momento, a poesia, ela faz com que não seja uma mera analogia. Ela faz com que você transfigure a sua percepção de algo que você já via, que estava diante de você. E a palavra, antes gasta a deitadura, algo extremamente banal, se associa a algo que está diante de você, ou seja, a palavra cruzando o real e trazendo o elemento anterior, faz com que você perceba de uma outra maneira o que você testemunha. E isso pode ser feito por todos nós. E que bom, né? Estamos aqui em 27 pessoas, uma alegria falar com tantos ao mesmo tempo sobre poesia. Nesse sentido, quis trazer um poema de Manuel de Barros, né, falecido recentemente, O Rio que Fazia uma Volta. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Novamente, essa questão da poesia servir como um enriquecimento da nossa leitura diante do real. Até então, na falta de uma palavra específica, dentro de um dicionário, ele via esse rio que fazia uma volta atrás da casa como uma cobra de vidro, né? Ou seja, de repente, você junta o vidro e uma cobra e aquilo se torna uma metáfora que represente aquilo para você. E no momento que vem enseada, de fato se empobrece. Logo, a poesia serve também como um elemento para refazer a nossa percepção óptica. E esses dois versos de Manuel de Barros, né? A criança erra na gramática, mas acerta na poesia. Porque a criança tem essa capacidade imaginativa de ver algo que ela desconhece e associar elementos do seu conhecimento, né? Na internet sempre viraliza frases inusitadas de criança que são carregadas e preenchem de poesia. E nós, ao longo do tempo, temos que entrar na normatização da linguagem para justamente facilitar a nossa comunicação.
Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos permitir sempre essa facilitação, esse engessamento, esse prosaísmo. Por isso que ele fala, no momento que uma palavra inusitada é ligada a outra, um novo sentido é gerado. Ainda que nós dominemos a gramática, essa questão de termos o poder de mudar o efeito da linguagem por uma construção inusitada. E nada melhor para isso do que lendo poesia de uma maneira cotidiana. E agora, algo que é uma tese minha, acho que ninguém citou dessa maneira, a poesia como transplante de olhar. É um momento em que eu vi esse trecho de um vídeo na Pinacoteca, em São Paulo, e era um vídeo, né, como vocês podem ver, eles estão conectando o próprio olhar, vendo a fundo a íris e a ótica um do outro. Como eu disse, né? O neologismo, quando faltam palavras para expressar um fenômeno de nossa realidade, por vezes precisamos cunhar um novo termo, fundindo palavras. Né? O Graciliano, o Guimarães Rosa e tantos outros autores do modernismo tinham essa facilidade. A poesia como transplante de olhar. O que eu quero dizer com isso? A nossa capacidade, por meio de uma leitura de um poema, de nos colocar em uma outra perspectiva. E quando eu digo isso, na perspectiva do poeta, não apenas isso. Na perspectiva do abajur, na perspectiva de uma flor, na perspectiva de um pássaro, de uma pessoa já falecida. Isso de uma maneira muito própria, porque poesia não é vista como ficção. A prosa, romance, contos, etc., tendem a se encaixar dentro dessa questão da ficção. Já a poesia, ela se aproxima muito da filosofia. Como Alto Maria Capô diz, todo poeta tem um quê de filósofo e todo filósofo tem um quê de poeta. Logo, vamos já entrar no mérito de um poema que eu acho que faz um transplante de olhar no leitor. Gesso, de Manuel Bandeira. Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova, o gesso muito branco, as linhas muito puras. Mal sugeria imagem de vida, embora a figura chorasse. Há muitos anos tenho-a comigo. O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina amarelo suja. Os meus olhos, de tanto olharem, impregnaram-na na minha humanidade irônica de Tísico. Um dia, mão estúpida, inadvertidamente a derrubou e partiu. Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, recompus a figurinha que chorava. E o tempo, sobre as feridas, escureceu ainda mais o sujo mordente da pátina. Hoje, este Jesusinho comercial é tocante e vive, e me fez agora refletir que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. Olá, Carol. Carol é uma poeta, que bom que você está aqui. Eu estou trazendo o conceito de... Desculpa o atraso. André, acho que eu não estou te escutando. Sou eu apenas? Não, eu também não estava ouvindo. Eu também não. Tá sem som, André. que isso acontece. Pronto. Eu já vou voltar a projetar. Resolveu? Consegue me ouvir? Pronto. De repente, Sim. percalços, né, do mundo cibernético. Logo, mando a questão do poema. Pois é, Domênico. Neste poema, vemos a capacidade de Manuel Bandeira, diante dessa imagem de Nossa Senhora, da Santinha, no momento que ela se parte, não ser meramente um objeto, e perceber o que caracteriza o vivo é o sofrimento, é a cicatriz. E tudo isso em um único poema, em algumas poucas páginas. Ou seja, este poema permitiu que
nós nos transpuséssemos na perspectiva de Bandeira e enxergássemos esse olhar dele diante daquela imagem, não só pátina, não só gesso, e então tomemos este olhar para nós também, né? Porque o poema se faz novo a cada leitura nossa, a cada novo leitor. Logo no momento que você olhar uma imagem sua que partiu, uma imagem antiga, certamente, ainda que você se esqueça desse poema, isso vai repercutir no seu imaginário. Logo é uma nova abordagem da realidade. Olá, professora Ana Salles, muito bem-vinda. Um outro fenômeno que eu acho que a poesia nos fornece como leitores é que ela abraça o mistério, né? Abraça o mistério. E nesse sentido que eu quero dizer, enquanto a filosofia, a ciência e outros campos do saber se preocupam muito em racionalizar, a poesia, ela se utiliza da intuição e de outros mecanismos para justamente abarcarmos o que escapole ao racional, o que escapole à compreensão humana, e em vez de isso se tornar motivo de penúria, motivo da precariedade da condição humana, não. Tornar isso uma elevação da nossa condição. Com isso, eu trouxe este poema do Giuseppe Ungaretti. Ele é italiano, chegou a ser professor na USP. A Noite Bela. O poema é originalmente italiano, mas naturalmente trouxe a tradução. Que canto levantou-se esta noite, que entretece, como cristalino eco do coração, as estrelas, qual festa prístina de coração em núpcias. Fui um charco de trevas, hoje mordo como uma criança teta, o espaço. Hoje estou bêbado de universo. O ó saiu omitido por algum motivo. Hoje estou bêbado de universo. Prístina significa primitiva, né? Ou seja, este poema não tem a tentativa de explicar o universo, mas de alguma maneira perceber-se que nós, enquanto pequenos indivíduos, estamos inseridos em um grande cosmos. E, em vez de isso abater, gerar um niilismo, é contemplado dentro deste pequeno poema por meio de imagens. E outro fator que é fascinante neste e em outros poetas, é o fato de que o poeta não empobrece a nossa interpretação de um fenômeno. Ele traz imagens. Em vez de dizer, eu sou parte de um todo, não. Ele traz imagens expressivas de um nosso universo material. Quem já não foi filho de alguém, quem já não se amamentou, quem não possui um coração. E a partir disso, você percebe o quê? Um mistério como um elemento integrante do real e de nossa vida. E a poesia serve para justamente abordarmos tudo que nos escapa racionalmente de uma maneira elevada, né? E agora, durante a faculdade de Publicidade e Propaganda, eu tinha sempre a tentativa de trazer a poesia, né? A professora Ana Salles me conhecia durante a faculdade, e foi ela que me disse, você é um poeta, antes de qualquer outra pessoa dizer. E já na UFRJ, havia uma disciplina em que tínhamos que trazer a questão da empatia. Eu pensei, há algo mais empático do que você ler um poema e tomar aquelas dores de uma pessoa, às vezes, já morta, de outro país, de outro continente, de um contexto completamente diferente, e naquele momento você se inserir naquela atmosfera e então perceber com a nitidez completa o que aquela pessoa estava vivenciando. Com isso, eu tenho uma seguinte tese, eu acho que faz muito sentido. Um psicopata não consegue compreender um poema em sua inteireza. Por justamente não conseguir se transpor a perspectiva do outro, essa leitura sempre vai ser deficitária. Ou seja, e sempre exige de nossa sensibilidade, né, da nossa agudeza, para além do racional. E nesse sentido, eu acho que um poema que ilustra muito bem, que contém o livro O Senso Religioso, de Luiz Giussani, se você não esteve no campo de concentração.
Se você não esteve no campo de concentração, se não torturaram, se seu melhor amigo não escreveu uma carta anônima contra você, se não arrastaram para fora de um monte de cadáveres, escapando milagrosamente do fuzilamento, se não conhece a teoria da relatividade e do cálculo tensional, se não sabe correr de moto a 200 por hora, se não assassinou a amada executando a ordem de um estranho, se não sabe comprar semicondutores de radioreceptores, se não consegue, esquecendo de si mesmo, gritar urra com todos os outros, se não consegue esconder-se em 2 segundos de uma explosão atômica, se não sabe vestir-se economizando na comida, se não consegue viver dentro de 5 metros quadrados, e nem ao menos jogar basquete, então você não é um homem do século XX. Quando eu li esse poema, eu fiquei arrebatado, porque eu nasci no ano de 2000, né? A transição dos séculos. E houve um período em que houve quem questionasse o Holocausto, isto, aquilo, aconteceu, não aconteceu. E este poema, em uma única folha, você consegue ver nitidamente toda a angústia, todo o apagamento do indivíduo em relação ao coletivo, né? Essa questão do URA, do nazismo e tanto mais, né? Do Stalin, quem escreveu foi um russo, Michalov, e ele devia viver isso muito nitidamente. Ou seja, estando eu aqui no meu conforto em Petrópolis, acasacado, alimentado, vocês nos seus lares, se Deus quiser muito bem, lendo em poucas linhas, visceralmente você se enxerga nessa perspectiva. E se você pensa, isso já acabou, etc., quer dizer que sua empatia não está em dia, ou seja, no momento que você adentra o poema, algo que você nunca percebeu, o quanto a humanidade sofreu durante o século XX. E, ao mesmo tempo, houve avanços tecnológicos, o basquete, a globalização, a TV, isso e aquilo. E ver a complexidade da vida humana em poucos versos, em sua máxima condensação. Um outro poema um pouco menos trágico, mas não por isso menos valoroso de trazer. Vale dizer que meu computador tem vida própria, ele volta às vezes, né? Talvez ele tenha se emocionado. No metrô superlotado, também de um russo, né? Os russos adoram chegar ao âmago como ninguém. No metrô superlotado, juntos nos amontoamos, juntos nos agitamos, cambaleamos, igual cansaço. De quando em quando nos engole o metrô. Depois de sua boca esfumaçada, nos vomita o metrô. Por incertas veredas, entre brancos redemoinhos, seguimos, homens ao lado de homens. Misturam-se nossos hábitos, cruzam-se e se confundem nossas pegadas. Tiramos o cigarro do bolso, murmuramos a canção da moda. Quando nos chocamos com os cotovelos, dizemos, desculpe, ou nada dizemos. Bate a neve contra os nossos rostos tranquilos. Poucas e mudas palavras trocamos. E justamente nós, todos nós aqui juntos, somos o que no exterior chamam Moscou. Nós que aqui andamos com a sacola embaixo do braço, com nossos pacotes e embrulhinhos, somos o que aos céus lançamos espaçonaves, para o pasmo dos cérebros e dos corações. Cada um por sua conta. Nas suas Landovie, Levazie, Trubigny, cada um com seu rumo. Sem nos conhecermos, nós tão juntos, seguimos. Este poema, também escrito no século XX, mas que qualquer poeta residente em São Paulo poderia ter escrito. Como o meu irmão acabou de dizer, né? Parece com o metrô de São Paulo. Porque é justamente isso. Vira e mexe que mora em uma grande capital, com metrô, se vê nessa situação, né? Momentaneamente estamos encapsulados dentro de uma grande lataria. Cada um com a realidade, uns afobados, outros tranquilos, um atendendo o telefone em mão com a criança chorando. E qual é o exercício de humanidade feito nesse poema? É o reconhecimento de nossa indiferença, sem explicar o poema. O Eucanã Ferraz uma vez me disse,
O poema nunca quer dizer, o poema diz. O que está dito está escrito. Mas o que podemos inferir a partir desse poema? Que, de certa maneira, estamos todos inseridos no mesmo contexto, micro, macro, todos nós estamos aqui no Brasil, imagino eu. O que nós representamos é, ao mesmo tempo, a indiferença cortante. De repente, estamos confinados e a existência do outro diz respeito a todos nós, de repente. É muito denso, e eu deixo para vocês essa interpretação, né? Mas eu imagino que quem leu esse poema, relê, etc., nunca mais vai entrar no metrô tão diferente quanto anteriormente. Prosseguindo, a poesia como ferramenta interior, dicionário sentimental. O que eu quero dizer com isso não é o sentimentalismo que muitas vezes se associa com a poesia, etc. Mas que muitas vezes o cidadão médio, a pessoa média, não consegue transpor o que sente em palavras, justamente pelo prosaísmo dos nossos dias. Então, como estou triste. Mas você realmente está triste? Ou você está depressivo? Ou você está chateado? Ou você está desgostado? Enfim, as nuances do sentimento, né? Tendemos a entrar entre os polos alegria e tristeza. Mas será que é realmente isso? E eu me lembro muito bem de quando a minha cadela faleceu, depois de 14 anos e 6 meses. E eu não fiquei abatido quando eu perdi também parentes, meu tio-avô. E poemas anteriores sempre recuavam, né, na minha mente, reverberando uma preparação, né? Por exemplo, eu gosto de dizer que a Cecília Meirelles, ela sempre traz a morte como algo do qual devemos ter consciência todos os dias, para não ser uma surpresa a ninguém. E saber verbalizar. No romance Vidas Secas, o Fabiano, se não me engano, esse é o nome do protagonista, toda hora era passado para trás por pessoas mais inteligentes. Ele dizia, eu queria tanto dizer o que eu sinto, palavras bonitas como essas pessoas da capital. E, de certa maneira, a poesia permite essas nuances, essas compreensões, que a música popular, por vezes, não consegue comportar. O poeta João Filho comenta que, por mais poética que uma letra seja, ela não consegue alcançar o mesmo nível de um poema em sua máxima condensação, né? Como o exemplo que ele dá é isso. Nenhuma letra de Chico Buarque vai conseguir alcançar o mesmo nível da Máquina do Mundo, de Drummond. Porque é justamente isso. No poema, quem reina é a palavra. Na música, o que reina é a melodia, por melhor que a letra seja. E a poesia, ela dá conta do fenômeno da plurissignificação. Enquanto a prosa busca ser inequívoca, na maioria das vezes, ela está a serviço de uma narrativa, de uma continuidade linear, ou não, né? Existe o Proust. A poesia, ela refresca a nossa percepção em relação aos termos, como podemos reempregar uma palavra até então gasta de uma outra maneira, né? Como no início eu comentei, alguns não estavam presentes, o poema de Manuel de Barros, né? Antes ele via como um rio, o rio como uma cobra de vidro, e de repente passa a ser uma enseada, de repente aquilo é empobrecido, né? Voltando, vejo lá de volta, mas voltamos atrás aqui. Esse poema também conhecido. Eu fiz questão de escolher alguns poemas completamente desconhecidos e outros já introjetados no imaginário comum, que é o ensinamento da Adélia Prado, né? Ganhou o prêmio Camões, o prêmio Machado de Assis, e acho que foi um reconhecimento tardio, imagina, 88 anos, poderia ter sido mais cedo. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ele falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Ela, né, no caso, falou. Arrumou pão e café. Deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. E aqui percebemos o quê?
A Adélia Prado, ela detesta uma questão que atrela muito a ela. Ah, poeta do cotidiano. Então ela diz, tudo está inserido no cotidiano. Se eu morrer daqui a um instante, foi inserido no cotidiano. Tudo que é trágico, visceral, está inserido no cotidiano. O grande pulo do gato do poeta é justamente pegar algo que poderia ser banal para muitos, a mãe ajudando o pai, trazendo pão, café, depois da labuta e tanto mais. E ela reconhecer aquilo como uma demonstração de amor. E o amor como algo de luxo, ou seja, em Divinópolis, na simpleza do cotidiano, reconhecer a grandeza do sentimento humano pela ilustração desse sentimento, pelo que a mãe fez, sem nem perceber. E dando prosseguimento, a poesia como exercício epifânico. Né? Vale primeiro dizer o que é epifania, que tem obrigação. Epifania, né, foi muito atrelada à literatura a partir de James Joyce. Antes já existia no Brasil, Clarice Lispector, mas é um fenômeno antigo e sempre aconteceu. Que é a questão de você pegar um objeto e esse objeto transcender algo muito maior. E eu não coloquei aqui, porque é um poema quilométrico do Ferreira Goulart, ele está inserido no livro Barulhos, em que, a partir do cheiro da tangerina que ele sentiu na cozinha, ele remeteu uma memória longínqua de quando ele deixou de escrever um poema em uma dada circunstância, e ele se culpava desde então. Logo, essa translocação de uma mesa não ser só uma mesa, o cheiro da tangerina não ser só uma tangerina, e todos os objetos remeterem a algo maior. Essa transfiguração da realidade que se faz por meio de objetos concretos inseridos na nossa vida. E para mim isso é fenomenal. E algo muito curioso que eu acho que é particular da poesia, mas também da literatura. A maneira que um poema toca a mim não vai ser a mesma maneira que toca a Carol, a Pablo, a ninguém aqui presente. Porque justamente as nossas vivências anteriores vão reverberar em nós, e no momento em que lermos um poema, iremos espelhar a nossa vivência na do poeta. Ou o poeta vai despertar aquilo em nós. No momento em que a Adélia Prado fala da mãe dela, ela não está falando simplesmente da mãe dela, mas de todas as mães, de alguma maneira, de um traço em comum a todas as mães. Outro fator que é presente no livro Esse Ofício do Verso, do Borges, também ganhador do Nobel, que ele comenta, quando o poema fala de uma rosa, é o signo da rosa. Essa rosa está falando de 1000 outras rosas. Por isso, a força do símbolo, e o símbolo reverbera no nosso inconsciente, no imaginário coletivo, e fecunda uma impressão muito maior do que conseguimos racionalizar. Por isso que a poesia não é o reino da racionalização. É o que extrapola o racional e a intuição. Por isso que quando lemos um poema, eu direi mais à frente algumas dicas práticas de como ler um poema de uma maneira mais proveitosa. 32 pessoas que alegria. Não é explicar a imagem, mas perceber o que essa imagem provoca em mim. Ela gera conforto, ela gera estranhamento, ela gera aspereza. E essa sensação já é o suficiente. Mais do que você tentar decupar o poema verso por verso, e isso interromper justamente a experiência poética que o Otávio Paz chama, que é o transcender. E a poesia tem o fenômeno de conseguir remeter a todas as outras artes. A poesia traz som, a poesia traz imagem, a poesia traz sensação. Algo que no cinema precisa ser referente à imagem, por mais que haja narração, por mais que um quadro represente perfeitamente o sentimento de uma mãe com o filho ao colo. Mas aí vai depender da sua capacidade de reconhecer aquilo. Agora o poeta não. Ele vai trazer por meio de imagens aquilo que um dia perdemos. É a reconstituição. E dando... Acho que é o último poema que eu trarei hoje, né, depois de vários poemas. Também conhecidíssimo, mas não custa trazê-lo mais uma vez. Emergência, né, do Mário Quintana. Quem faz um poema, abre uma janela, respira. Tu que estás numa cela abafada,
esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Muitas vezes eu vejo esse poema no Instagram, pessoas já me mandaram esse poema, eu fiquei contente, claro, se isso de alguma maneira remete a mim, é uma grandeza. Mas essa questão de que o poema, ele é algo que eu não cheguei a colocar nos slides. Ele também é a cristalização do instante, como o Otávio Paz diz. Ele privilegia um instante entre todos que vivemos, no momento em que o poeta, ainda que ele escreva um poema totalmente fantasioso, totalmente deslocado da realidade, ele está ainda assim remetendo a uma experiência dele, ainda que se utilizando de metáforas, analogias, etc. E esse instante se faz em todos os instantes, ou seja, é uma provocação à morte, ao efêmero. E o que eu também quero dizer, nós temos que enfrentar a passagem do tempo. Estamos aqui, daqui a pouco iremos embora, cada qual seguirá com sua vida. Mas o poema vai encapsular um instante seu, projetado no poema. Não necessariamente este. Mas no momento que você pegar um livro da Ana Martins Marques, qualquer outro poeta, ler, isso vai recuperar alguma lembrança em você quando for aquele poema muito bem feito, muito bem escrito. E vai recuperar algo que a priori foi perda. E toda vez que você reler ou estiver em uma circunstância futura, a maturidade percebida no poema irá reverberar. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas se angustiam com a fragilidade da existência. E a poesia é o espaço de aceitação disso e também de rebeldia, de não aceitação. Porque o poeta, justamente, ele quer abarcar o máximo de congruências da condição humana. Ele não é um coach. Essa é a questão. Ele não está aqui para simplesmente reconfortar. Mas, de certa maneira, você se verá, é como a atriz Denise Fraga comenta, o irmão de sua dor. A dor que você sente, seja um término de um namoro, a perda de sua mãe. Eu mesmo perdi um parente ontem, não muito próximo. E a partir disso reconhecer, essa dor é universal, esse cenário pelo qual estou passando não é só meu. E você então se ampara sobre os ombros desses poetas. Ao longo dos séculos, um poema escrito ontem por um poeta no Instagram. E não se percebe sozinho naquela condição. E se arma, se vê mais bonito. Já estamos concluindo, fiquem tranquilos, porque eu quero ouvir vocês também, trocarmos percepções. E umas dicas práticas para uma melhor leitura de poemas. Inclusive, os poetas, leitores e veteranos devem trazer seus conselhos, suas dicas, não só eu. Mas a primeira dica que eu acho que é crucial, especificamente para a leitura de poesia, poemas. Termine de ler o poema. Ah, não entendi nada desse verso. Termine o poema. Às vezes o poema mais adiante vai fazer completo sentido. Ou melhor ainda, ele fará sentidos, como Arnaldo Antunes gosta de dizer. Porque o poema tem o conceito da fatura. O que seria a fatura? O efeito, a impressão que o poeta quer causar em você, no todo daquele poema. Agora, se você estaciona no primeiro verso, no segundo, no terceiro, qualquer que seja, por uma palavra, esqueça a palavra. Pense no efeito que ela provoca. Qual é o som? Nada é por acaso na poesia. E prossiga com sua leitura. Outro conselho que eu trago é de você ler o poema em voz alta. E assim você vai perceber as nuances dos sons, as construções, as pausas que o poeta constrói. E, de certa maneira, a sonoridade vai fazer com que aquele poema fique impregnado em você. Vocês fiquem à vontade para trazer mais dicas. Eu penso até fazer um encontro só para isso. Bom, e este foi o último slide. Fiquem tranquilos. 1 hora, não, 45 minutos, uma boa apresentação, uma apresentação curta. E eu queria finalizar com uma citação do Otávio Paz, que eu acho fenomenal aqui.
O poeta fala das coisas que são suas e de seu mundo, mesmo quando nos fala de outros mundos. O que caracteriza o poema é sua necessária dependência da palavra, tanto como sua luta por transcendê-la. E, por fim, o mais importante de tudo. André, eu não consigo decorar poemas, eu leio e me esqueço automaticamente. Não importa, como diz Otávio Paz. Embora tenhamos esquecido aquelas palavras e até seu sabor e significado tenham desaparecido, ainda guardamos viva a sensação de alguns minutos, de tal maneira plenos, que se transformaram em tempo transbordado, maré alta que rompeu os diques da sucessão temporal. Pois o poema é via de acesso ao tempo puro, imersão nas águas originais da existência. A poesia é nada senão tempo, ritmo perpetuamente criador. E outra questão é que a poesia, ela é aberta para todos, completamente, talvez não psicopatas, como eu comentei mais cedo, não funciona tanto. Então você vai encontrar aquele poeta mais enxuto, que seja de seu agrado, ou um mais prolixo, como de seu gosto, um mais terno, um mais metafórico. Encontre a sua gangue poética, sobre a qual você irá se debruçar, se munir ao longo do tempo, porque vale a pena. Na época das minhas avós, dos meus pais menos, havia esse trabalho das crianças decorarem e declamarem os poemas. E houve um vídeo que me tocou muito. Um homem já com Alzheimer, super envelhecido, declamar poemas que ele decorou na infância. Ou seja, a força poética que um poema tem no momento em que ele se confunde conosco, né? No nosso imaginário, na nossa consciência. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Queria ter dito muito mais, eu sou um ser falho. Mas o bom é isso, a poesia escapole a qualquer explicação, a qualquer aula. É uma vivência que cada um deve ter por si próprio. Muito obrigado. Agora fiquem à vontade.